Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da quarta-feira, dia 24 de janeiro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, quarta-feira eu vou falar, hein? A grade tá bem interessante, a gente tá cheio de jogo. Eu vou acelerar pro vídeo não ficar tão grande, tá? A imagem vocês já perceberam, eu não estou no estúdio, eu estou fora de São Paulo. Por esse motivo, já peço desculpas na qualidade da imagem e também se tiver alguma queda aqui na qualidade do áudio, tá? Já peço as desculpas, mas eu sempre trago o vídeo, independente de onde eu esteja, para tentar ajudar vocês de alguma maneira. Mantenho aquele compromisso diário com vocês. Então, só vou pedir aquele like, um comentário e um compartilhamento do vídeo para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Chegou aqui pela primeira vez, se gostar, depois se inscreve. Lembrando, sem ou mais comentários, amanhã, além do bilhetinho, eu também deixo um mini bingo ou um bingo para vocês. Tá combinado? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, 8h30 da manhã, Copa Asiática, Japão versus Indonésia. Aqui, a diferença técnica é gigantesca. A seleção do Japão é muito superior. Deve vencer nos 90 minutos. Qual que é o problema? A odd 1,06, tá? Aqui a gente pode tentar buscar alguma coisa no primeiro tempo para pegar uma odd mais interessante. Até porque uma odd de 1,06 é uma odd completamente amassada. Então, no primeiro tempo, se o Japão começar em cima da Indonésia, dá para pensar na vitória do Japão já no primeiro tempo, vitória esta HT, aí você pega uma odd melhor. Dá para pensar no over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo, se o Japão estiver na pressão, tá certo? Se o gol não saiu, tá chegando o final do primeiro tempo, o Japão em cima, canto asiático, canto limite, também é um cenário. Eu acredito que o Japão já deve estar vencendo essa partida no primeiro tempo. Se você quiser uma entrada um pouco mais arriscada, talvez aqui um handicap asiático -1 para o Japão no primeiro tempo. O que significa isso? Se no primeiro tempo o Japão estiver vencendo por 1 gol de diferença, você tem o reembolso. Se no primeiro tempo o Japão estiver vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green a operação. Fechou? 14 horas chegando na Turquia, Basaksehir versus Fenerbahçe. Time, é o seguinte, Fenerbahçe vacilou no final de semana e o Galatasaray venceu, ou seja, o Gala chegou, tá? As duas equipes, ó, com 54 pontos. O Fenerbahçe, mesmo jogando fora de casa, sabe que não pode perder. E eu tenho uma odd aqui para o Fenerbahçe de 1,60. Então, aqui dá para pensar em Fenerbahçe empate anula. Tecnicamente, é superior se comparado aqui à equipe do Basaksehir, tá? Mercado de gols, eu também gosto do mais de 1,5 gol. É um cenário que geralmente acontece no histórico do confronto. Mais de 1,5 gol, odd de 1,22. Pega essa odd, complementa no bilhete. Resumo rápido, toque sai. Fenerbahçe empate anula, jogo para mais de 1,5 gol. Time, 15 horas, eu tenho uma final, jogo de Copa, tá? Em Israel, Tel Aviv versus Haifa. Duas equipes que são extremamente ofensivas. Mesmo sendo uma final, que geralmente é um jogo mais estudado, eu vou buscar mercado de gols aqui. Se a gente pega dentro e fora de casa, essas equipes, tem um jogo aqui que foi 1-0 em janeiro de 24. Até aí tudo bem, sai da tendência. Olha as demais partidas. 3-1, 1-1, 3-0, 2-0, 3-1, 1-1, 3-2, 2-1, 2-0. Aqui é um baita cenário para mais de 1,5 gol. Então eu vou trabalhar com isso. Mais de 1,5 gol, pega essa odd e coloca no bilhete duplo. Fechou? Bora lá, 15h30 na Espanha, Copa do Rei. Jogo de Copa, Taça Liga, toma mais cuidado, se for o caso, metade da stake, tá? É muito importante verificar a escalação das equipes antes do início do jogo, para verificar se efetivamente vai como time titular. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Girona, querendo ou não, ele briga hoje, cabeça a cabeça ali contra o Real Madrid em La Liga. Então, será que o Girona vai priorizar a Copa do Rei? Isso é importante a gente verificar. Se o Girona vier com o time completo e jogar com vontade, sim, vejo o Girona favorito. E eu tenho uma odd aqui de 2,30. Aí eu penso em dupla hipótese a favor do Girona. O Girona só não pode perder. Fechou? Bora lá, 16 horas, um jogo de Copa na Holanda, Holanda vulgo Países Baixos. Feyenoord versus PSV. Time, Feyenoord over gols, PSV over gols. Aí a gente vem pro histórico, né?
2x1, 1x0 que sai um pouquinho, 2x2, 2x2, 3x1. É gol pra tudo que é lado, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Arriscando um pouquinho, dá pra pensar em mais de 2,5 gols e o ambas marcam também chama a atenção. Aqui é mercado de gols, tá? Deixa eu ver se a gente tem odd pro mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, odd de 1,17. Dá pra complementar o bilhete. Vamos ver se ambas marcam quanto está pagando, odd de 1,44. Tem uma entrada da Betano que pode ser interessante. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se sair uma coisa ou outra, você tem green, tá? Aqui eu opero em mercado de gols. Bora lá, 16h30 na Bélgica, um jogo de Copa, mais cuidado. Metade da stake pra ficar tranquilo na gestão de banca. Pode ser? Leuven versus Antwerp. Tecnicamente o Antwerp é mais time. Mesmo fora de casa, acho que pode conseguir um bom resultado. Mas joga fora, né? Então a gente vai proteger. A odd é de 1,60, aqui eu vou de Antwerp, empate anula. Pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechou? Bora lá, 16h30, Alemanha, Bundesliga. Eu tenho aqui Bayern de Munique versus Union Berlim. Aliás, o Bayern de Munique aprontou bonito no final de semana, né? Não só o Bayern, como o Fenerbahçe. E eu achei que o Real Madrid também ia vacilar ali contra o Almeria. Aliás, o Almeria é o último colocado, mas depois o Real Madrid conseguiu uma virada ali de 2-0 para 3-2. Time, deixa eu aproveitar e relembrar um conceito muito importante aqui no trade esportivo, né? Gestão de banca. Quem imaginou que o Bayern ia perder em casa para o Werder Bremen? Sinceramente, eu não imaginava. O Fenerbahçe jogando em casa, quem imaginou que ele ia empatar com um time que estava ali para baixo do meio da tabela? Então as zebras acontecem no futebol, tá? Gestão de banca sempre. Fechado? Bora lá. Bayern versus Union Berlim. O Bayern vem na segunda colocação, Union Berlim lá dentro aqui praticamente, né? Perto de zona de rebaixamento. Time, a odd do Bayern é uma odd de 1,19. Acredito na vitória do Bayern. Pega essa odd e monta numa dupla. Acredito num gol do Bayern já no primeiro tempo. Eu acho que depois dessa derrota, o Bayern deve iniciar a partida no abafa, tá legal? Para dar uma resposta. Joga pela reabilitação, tá certo? Ao lado da torcida. Então veja um cenário para gol do Bayern já no primeiro tempo. Seguindo a mesma lógica, uma vitória do Bayern no HT. Só que esse tipo de entrada, gol no primeiro tempo e vitória no HT, é legal fazer ao vivo. Porque aí se o Bayern estiver amassando o Union Berlim, aí você executa. Com certeza, o nível do seu acerto vai melhorar bastante, tá? Você já sabendo de um pré-jogo e depois executando ao vivo. Porque aí se confirmar aquilo que eu estou falando, e como que você vai saber se isso vai se confirmar ou não? O Bayern pressionando, né? Pressão, chute a gol, escanteio. Significa que o gol está maduro, tá? Essa é uma dica bacana para você operar ao vivo. Então lá, falei da vitória do Bayern, talvez uma vitória do Bayern no primeiro tempo, vitória esta HT, o over meio gol HT que é um golzinho no primeiro tempo, e se o gol não sai, o que que acontece? Saem os escanteios, race 3 cantos Bayern, o Bayern fazendo 3 escanteios primeiro que o Union Berlim, e também vejo um forte cenário para sair um escanteio de 0 a 10 minutos. Acredito que o Bayern deve começar com muita força essa partida. E claro, né? É cenário para gols. Provavelmente o mais de 1,5 gol a odd é baixa, mas dá pra gente puxar um pouquinho para cima aqui, ó. Mais de 2,5 gols, tá? Acredito aí num jogo pelo menos para 2, 3 gols. Fechado? 16h45 na Escócia, Hibernian versus Rangers. O Rangers é o vice-líder enfrentando aqui o sexto colocado. Time, é o seguinte, o Rangers fora de casa vem muito bem. 4 vitórias, apenas uma derrota e perdeu para quem? Perdeu para o Celtic, que é o líder. O histórico, 5 jogos, eu tenho 1, 2, 3, 4 vitórias para o Rangers e um empate. Ou seja, mesmo fora de casa, eu vejo aqui o Rangers favorito. Odd de 1,40, aqui eu vou trabalhar com 2 cenários para vocês, tá? Pré-live, eu vou passar uma entrada mais conservadora. Para o Rangers vencer uma das partes. Aí o Rangers precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, monta num bilhete duplo, tá ok? Ao vivo, o Rangers melhor no jogo e uma odd mínima de 1,50 para cima, aí a gente executa alguma coisa a favor do Rangers. Fechou? E bora lá, em Portugal, um jogo de Copa semifinal, Benfica versus Estoril. Se o Benfica vier completinho, jogar com vontade, sem dúvida alguma, jogando em casa, é favorito. Ainda mais que vem numa sequência forte de vitórias. E quando eu olho o histórico, dos 5 últimos jogos, o Benfica venceu todas as partidas, e 4 delas por mais de 1,5 gols. Time, o que eu busco em pré-live com vocês? A vitória do Benfica,
odd de 1,24 para um bilhete duplo. Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,14, a odd é baixa. Aí se quiser subir um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para pegar uma odd aí um pouco melhor, tá? E em casa, o Benfica deve ter mais posse e deve pressionar mais no início da partida. Se o gol não sair, vão sair os escanteios. Race 3 cantos para o Benfica. O Benfica fazendo 3 escanteios, primeiro que o Estoril. Fechou? Bora lá, 17 horas, Copa das Nações Africanas, Zâmbia versus Marrocos. Tecnicamente, Marrocos é superior e eu tenho uma odd de 1,60 para Marrocos. Aqui eu vou de Marrocos, empate anula, sem enrolar com vocês. Pega essa odd, faz um bilhete duplo. Fechou? 17 horas, semifinal, Copa da Liga Inglesa, Fulham versus Liverpool. Se o Liverpool vier com o time completo, eu acho que o Liverpool não perde. Ainda mais que o primeiro jogo foi 2-1. Um empate resolve a classificação do Liverpool, tá? Quem quiser buscar mercado de resultados a favor do Liverpool, toma cuidado com isso. Um empate resolve para o Liverpool, beleza? Odd de 1,75, Liverpool jogando completo, dupla hipótese Liverpool. E também eu gosto de mercado de gols. Por quê? O Fulham está atrás do placar. O juizão apitou, o Fulham está sendo eliminado. Ele vai para cima. Quando vai para cima, de duas uma. Ou faz ou toma o gol, tá legal? Deixa eu dar uma olhadinha nesse mais de 1,5 gol. Se a gente tem odd, uma odd de 1,20, pega essa odd e complementa no bilhete. Liverpool jogando completo, dupla hipótese Liverpool. Mercado de gols, mais de 1,5 gol e complementa no bilhete. Fechou? Bora lá, 17h30 na Espanha, Copa do Rei, Athletic Bilbao versus Barcelona. Duas equipes que vêm numa tocada over gols, fazendo jogos com gols, e o histórico também é um histórico de gols, né? Eu tenho 1-0 que sai da tendência, aí 2-2, 1-1, 4-0, 3-2. Tabela de probabilidades, pra gente ver aqui, 2 gols, 85%. E eu tenho uma odd pro mais de 1,5 gol de 1,27. Em pré-live é o que eu quero trabalhar nessa partida. Mais de 1,5 gol, odd de 1,27 e faz um bilhetinho duplo. Fechou? Time aí, quarta-feira a gente tá cheio de jogo aqui dos regionais, tá? Os regionais, toma um pouquinho de cuidado, os campeonatos só estão começando. Se for o caso, metade da stake, vamos sentindo, vendo o modelo tático, vendo se a contratação daquele time, se tá dando certo ou não, entendeu? E aí depois da terceira, quarta rodada, a gente volta com uma stake normal, porque aí a gente já fez aí um raio-x, pelo menos, do começo do campeonato. Pode ser assim? Eu acho que fica mais tranquilo a gente operar dessa maneira, tá bom? São Luís e Internacional. Time, momento que eu gravo esse vídeo, eu não tenho as odds abertas, tá? O Inter sofreu para vencer na primeira rodada, por 1-0 apenas. Ou seja, a hora que abrir as odds aqui, ó, se eu tiver uma odd de 1,50 para cima, eu busco Internacional empate anula. Senão, eu vou deixar para operar ao vivo, tá legal? Agora, falando um pouquinho de Vila Nova e Cruzeiro, o Cruzeiro tem ampla vantagem jogando contra o Vila Nova. Dos 5 últimos jogos, ó, o Cruzeiro venceu todas as partidas, tá? A odd é baixa, a odd de 1,40. Então aqui eu vou de Cruzeiro para vencer uma das partes. O Cruzeiro precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Monta numa dupla ou ao vivo, o Cruzeiro amassando e odd mínima de 1,50 para cima, aí vitória da Raposa, vitória do Cruzeiro, tá? Ituano e Corinthians. Eu tenho uma odd de 1,90 para o Corinthians, sem enrolar. Aqui eu vou de Corinthians empate anula. Descendo mais um pouquinho, Boa Vista e Botafogo. Ainda eu não tenho as odds de mercado aberta. Se o Botafogo estiver com uma odd de 1,50, 1,60, eu vou de Botafogo empate anula. O que mais que eu tenho aqui? Grêmio e São José, o Grêmio jogando em casa. Lembrando que o Grêmio perdeu a primeira partida. Grêmio jogando ao lado da torcida. Vem para a reabilitação. Eu vou buscar a vitória do Grêmio. E também eu tenho aqui Patrocinense versus Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro mais um ano, mais uma temporada com um belo time. E no histórico, geralmente vence o Patrocinense, tá? Vamos dar uma olhadinha na odd do Galo. Odd de 1,26, 1,25. Eu acho que o Galo vence. Vitória do Galo, pega essa odd, coloca numa dupla. Palmeiras e Inter de Limeira. O Palmeiras tomou um sufoco do Novo Horizontino. Mesmo assim, conseguiu o empate e cedeu o empate no final do jogo. Mas eu vou falar, hein? O Novo Horizontino jogou pra caramba, teve aí as maiores chances na partida. Palmeiras jogando no Allianz, provavelmente vença, odd de 1,22, pega essa odd e monta num bilhete duplo. Fechou? Fala, time! Hora do bilhetinho, a hora mais aguardada aqui do vídeo. E o que eu vou trazer pra vocês? Vamos lá! Na Turquia,
dupla chance, dupla hipótese para o Fenerbahçe. Na Alemanha, vitória do Bayern de Munique contra a União Berlim. E Campeonato Paulista, vitória do Verdão, vitória do Palmeiras contra a Inter de Limeira. Se tudo der certo, odd de 1,64. Agora, bora de mini bingo, porque a gente teve mais de 100 comentários no vídeo de ontem. Time, antes do mini bingo, da arriscadinha, como você preferir, vou deixar um convite aqui para vocês, tá? Se você ainda não participa do nosso grupo VIP, esse pode ser o seu momento. Por quê? Preço popular, apenas R$19,90 por mês. É um grupo VIP de futebol completo. Bilhetes pré-live, entradas ao vivo em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. Você pode testar por 7 dias e, se não gostar, tem o seu dinheiro de volta. Tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição. Clica e vem. Como é que ficou essa arriscadinha, esse mini bingo para hoje? No jogo da Turquia entre Başakşehir e Fenerbahçe, eu quero um escanteio de 0 a 10 minutos. E na Alemanha, jogo do Bayern contra o União Berlim, a mesma coisa, um escanteio de 0 a 10 minutos. Se as duas partidas saírem esse canto, eu tenho uma odd de 2,23. Fechado? Antes de finalizar aqui com vocês, se você aposta em NBA ou acompanha a NBA, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Dá uma acompanhada, assiste lá e, se gostar, aproveita e se inscreve no canal. Você lá também é muito bem-vindo. Fechado? Boas operações, bons greens. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!